mestrado de Processos e Manifestações Culturais está com inscrições abertas. Veja na reportagem o objetivo do mestrado e também pesquisas que estão sendo realizadas pelos mestrandos. Literatura, poesia, cinema, resgate histórico e popular, telenovelas, teatro e antropologia, comunicação, história, letras e artes, processos e manifestações culturais. O mestrado da Fevale entra em sua terceira edição com o objetivo de formar investigadores que possam contribuir com saberes científicos com visões críticas da cultura e suas manifestações. Um exemplo é o trabalho do mestrando Rafael, que realizou uma pesquisa de campo sobre Patativa de Assaré. Segundo ele, ao fazer o resgate da vida e obra do poeta cearense, pôde analisar sua importância na cultura popular nordestina. Ele procura investigar a questão de como esse poeta, o Patativa de Assaré, ele traduz um pouco dessa identidade do sertanejo, do homem lá do sertão, do Nordeste, viver dessa relação que ele tem com a natureza, não só com a natureza, mas com a sociedade também, já que o Patativa foi um poeta que viveu 93 anos trabalhando como agricultor no sertão, um poeta que trabalhava com uma poesia bastante oral. Então eu procurei ir para lá para conversar com os netos, os filhos dele, para investigar como que foi essa vida dele, como que era a poesia dele lá. No quesito resgate histórico, a interlocução entre antigos movimentos artísticos, como o Teatro dell'Arte, que eram espetáculos onde o público interagia com os atores, e as telenovelas, produto brasileiro de sucesso, é feito pela mestranda Margarete. Para a gente é muito importante conversar com o que a gente tem hoje no presente, conversar com o que existe no passado, porque eu acho que nada se cria, tudo se copia, né? Tudo é imbrincado, tudo é um conjunto, tudo que se está fazendo hoje ou se vai fazer amanhã, tudo é ligado com coisas que já aconteceram. E eu acho que é importante a gente poder linkar uma coisa tão atual como é a telenovela, né? Com uma arte até desaparecida, né? Como é o caso da comédia dell'arte. E não é só nesse caso, eu acho que se a gente pudesse fazer outros estudos linkando movimentos artísticos que a gente tem hoje, em todos os níveis, quer seja teatro, quer seja telenovela, cinema, etc., com o que aconteceu no passado e poder perceber de onde é que vem essa história de narrativa, de onde é que vem esse aprendizado, que querendo ou não são coisas que a gente vai aprendendo e um vai passando para o outro e vai escrevendo e vai contando e chega até os nossos dias. E se o assunto são as telenovelas, seus protagonistas são carregados de referências políticas e representam momentos históricos vividos na vida brasileira. Eu foquei a minha pesquisa na questão do protagonista, que é o personagem principal, ele é o que acaba normalmente sendo o mais acompanhado pela audiência, pelo público, né? E para verificar, então, qual é a relação entre protagonistas de telenovela e o contexto histórico, social e político em que essa novela ela é produzida e transmitida. Para exemplificar a pesquisa, eu optei então pelo Sassamutema, que é Salvador da Silva, o nome dele, que foi protagonista da novela O Salvador da Pátria, que foi produzida e exibida em 1989, que é um ano bem importante para a história brasileira, porque foi o ano da primeira eleição direta pós-ditadura. Então, desde 64 até 89 não teve uma eleição, o povo não votou. E pelo fato de a própria novela também abordar a questão política, ela se torna ainda mais importante porque ela pode ser relacionada com o contexto histórico. As tecnologias e a movimentação das redes sociais também fazem parte dos processos e manifestações culturais. O trabalho do William, por exemplo, tem como foco o Wikileaks. Eu estou estudando ciberativismo, que é a forma pela qual as pessoas usam a internet para fazer alguma reivindicação, para propor alguma nova ideia. As estratégias discursivas dentro do ciberativismo. Então, tendo como objeto a organização Wikileaks. Então, eu vou trabalhar com isso e aí usando da interdisciplinariedade do mestrado, usando a parte de linguística que está dentro dessa interdisciplinariedade do mestrado. A relação interdisciplinar entre comunicação, história, artes e literatura é o principal destaque do mestrado de Processos e Manifestações Culturais.
A gente acaba crescendo, porque a gente acaba pegando uma perspectiva, muitas vezes uma perspectiva que a gente não ia ter se estivesse na área isolada. Então essa integração com a história, com a comunicação, com as artes, e eu que venho, no meu caso, que venho das letras, faz com que eu tenha uma nova perspectiva até sobre o meu objeto de estudo. Esse mestrado é inédito por causa disso. Porque toda vez que tu vai procurar por um mestrado ou querer fazer um mestrado, existem muitos mestrados. Mas normalmente eles são específicos, eles são voltados para uma determinada área, ou é voltada para a comunicação, ou é voltada para a arte, ou é voltada para a literatura, ou é voltada para a história. Eu acho que a Fevale, ela conseguiu, de uma maneira muito inovadora, de uma maneira inédita no Brasil, fazer um mestrado que conversasse com todas essas áreas. Para você que quer aprofundar seus estudos na área da cultura, não perca o prazo de inscrição. É até o dia 19 de novembro pelo site fevale.br/processos.